Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de história. Primeiramente, bom dia a vocês. Tá? A nossa aula de hoje ela vai ter duas partes. A nossa primeira parte nós vamos analisar uma imagem que mostra um pouco sobre o patrimônio cultural, que é uma das partes que nós vamos debater hoje. Então, vou dar algumas ideias, explicar para vocês o que é o patrimônio cultural e os seus desafios. E na segunda parte, nós vamos fazer uma revisãozinha, onde nós vamos diferenciar a Grécia Antiga, onde a gente viu a civilização ateniense, a civilização espartana, né, desse novo contexto da Grécia que nós vamos ver a partir do primeiro capítulo do segundo bimestre, que tem na apostila de vocês como referência e o texto, né, a temática, Grécia, sociedade e cultura. Beleza, galera? Então, bora lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje sobre patrimônio cultural. Então, já podem pegar a apostila do segundo bimestre no primeiro capítulo, na página 2. Nós vamos trabalhar hoje a página 2, 3 e 4. Então, são 3 páginas que nós vamos debater, nós vamos destacar. Beleza, galera? Então, partiu lá, bora. Página 2. Então, seguindo lá, eu vou deixar a imagem aqui para facilitar para vocês. Mas seguindo lá, primeira coisa que a gente tem que analisar nessa imagem, e acredito que vocês tenham compreendido, né? Não estamos em sala, mas dá para a gente trabalhar dessa forma. Essa imagem ela mostra duas coisas importantíssimas. Primeiro, o passado e o presente. Nós destacamos e vemos nessa imagem o passado, que é a Acrópole no alto, aquela construção histórica preservada na medida do possível, né? E ao redor dessa Acrópole nós vemos a atualidade, o presente. Nós vemos um mundo completamente diferente do que era a Grécia Antiga. Mas é importante a gente compreender que ao redor dessa construção histórica foi se construindo a Grécia atual, o que é muito importante. Será que a gente pode dizer que no Brasil nós temos um comportamento de preocupação com o que é história? O que vocês acham? A gente consegue achar na Fazenda Rio Grande ou em Curitiba algumas construções que são históricas preservadas, protegidas, e ao redor dessa construção aquilo que nós podemos dizer como algo atual? Qual é a importância da história na concepção dessas pessoas? Porque para os gregos, o passado e o presente vivem juntos. Analise a imagem e você vai perceber isso. Em nenhum momento o passado grego o assombra na medida de que eles não se preocupam com as construções históricas ou na preservação. Pelo contrário, eles preservam, de modo que, se a gente analisar a imagem, vocês vão perceber que uma boa parte da vegetação ela está muito mais próxima ao centro histórico do que da cidade. E um desses grandes desafios do patrimônio cultural é justamente isso: preservar o passado, conservar nesse presente em que vivemos a nossa história. Né? Então, um elemento que é muito importante do grego é justamente o orgulho que se tem pelo passado. E nós estamos estudando a sociedade grega e nós vimos vários elementos que são complicados, que provavelmente para os gregos não trazem nenhum tipo de orgulho. Porém, quando se fala de cultura, né, quando se fala de construção e todos esses aspectos, eles ainda preservam, porque ainda se tem um orgulho a partir da cultura. O que é importante, né? Porque imagine você sem um RG, um registro, né? Um registro geral, um RG que é uma identidade, que é um documento seu próprio. Agora imagine que você perca esse tipo de documento. Em qualquer coisa que você for fazer para o Estado, se você não tiver esse RG, você não é considerado cidadão e não consegue fazer nada. A mesma coisa é a cultura, as construções que foram realizadas no passado para a nossa vida. Se nós não temos, nós não sabemos de onde viemos, por que viemos,
por que as coisas são dessa forma. Então é muito importante porque essa unidade na página 2 ela acaba discutindo justamente isso. Qual é a importância do passado para nós e qual é a relação desse passado para o nosso presente, o quanto ele impacta. Por que será que o Brasil não se preocupa com coisas que são históricas? Não só o Brasil, né, o estado do Paraná e vários outros estados pertencentes a essa grande federação. Por exemplo, o museu. Quantos museus no Brasil em 5, 6 anos não existem mais? Quantos momentos nós vamos em Curitiba e nós vemos prédios que são patrimônios culturais antigos destruídos ou abandonados e não tem nenhuma preservação, mas alguém viveu ali, alguma história ali é importante a ponto que aquele lugar não pode ser colocado abaixo, mas ao mesmo tempo ele não é preservado. Ou seja, o passado ele vai ajudar sempre a construir o nosso presente. Por isso que é importante para que a gente entenda que a preservação do que é cultural é importante porque é a nossa identidade. É o que faz com que a gente compreenda a existência da nossa sociedade, da nossa cultura, do nosso aspecto social. É que os gregos mantiveram essa construção daquela época para os dias atuais. Nós podemos ver que a Acrópole ela é importante porque ela mostra um pouco sobre a religiosidade grega, lembra deles a partir da cultura da Grécia Antiga, que até hoje ela é vista com bons olhos, porque sempre as pessoas estudam a cultura da Grécia Antiga. Aliás, nós temos muitas coisas que a Grécia fez que na atualidade acabam impactando na sociedade, como por exemplo a filosofia, Sócrates, Platão, mas também a questão da implementação da filosofia no mundo antigo, medieval, moderno, contemporâneo, onde essa filosofia impacta muito o lado europeu, depois os povos que serão colonizados pelos europeus. A arquitetura é importante a gente entender. A arte grega ela é predominante em qualquer lugar que você for, você percebe que existe algumas referências a essa arte grega. Por exemplo, se você for olhar Brasília, você vai perceber que existem muitas coisas muitas construções que se baseiam, por exemplo, na arquitetura grega. Às vezes você vai na floricultura e você encontra na floricultura vários vasos que são gregos, assim como também adornos. Então isso é importante para a gente compreender o impacto que esses gregos acabaram tendo na questão da arte e revolucionando. A ciência é um outro aspecto. Então tudo isso são pertencentes a apenas àquela imagem que a gente vê na página 2. Esse é o orgulho, porque aquela Acrópole, ela lembra tudo isso, da religião, da cultura, da filosofia, da arquitetura, da arte, da ciência. São elementos que dão orgulho e que fazem os gregos, por mais difícil que esteja a situação, veja no passado uma tentativa de reconstrução, de reorganização, de sempre lembrar sua identidade cultural. Por isso que a preservação do patrimônio e da cultura é importante para a gente compreender nossas raízes, nossa identidade nacional. O que é identidade nacional? Vou contar de forma simplificada para vocês compreenderem. É o que faz com que nós entendemos qual é a cultura do ser brasileiro. Ou como a diversidade no Brasil ela é tão grande que a gente percebe que a nossa cultura nacional brasileira não é só um aspecto, é vários outros, é regional. Se você vai para o Nordeste, é uma cultura. Se você vai para o Sul, é outra cultura. Se você vai para o Centro-Oeste, é outra cultura. O Norte é outra cultura. Então, diante do regionalismo brasileiro, nós percebemos que existem identidades nacionais diferentes. Por isso que a própria linguagem no Brasil, ela se modifica por gírias. Você já percebeu que cada região do Brasil tem gírias e expressões linguísticas
para falar sobre mesmos aspectos, só que de formas diferentes? Porque isso também é uma cultura imaterial, porque não é uma coisa que a gente pega. Material, por exemplo, esse celular é material, porque eu pego. Imaterial eu não pego, é uma coisa imaginária. É uma coisa que existe, mas é imaginária. Agora, material é uma coisa que existe concreta. Entende? Então nós temos dois tipos de patrimônio cultural, o que é concreto e o que é imaterial. E a forma linguística, ela é uma cultura, né, um patrimônio cultural, só que de forma imaterial, enquanto grandes construções, artefatos, tudo isso pode ser considerado como uma coisa cultural. Beleza, pessoal? De forma geral, é importante a gente perceber que a história, ela tenta construir a identidade do ser humano, analisando sempre o passado e trazendo a ele suas raízes. Esse é o objetivo central. E a nossa apostila, ela justamente questiona essa questão. Será que existem construções históricas na região que nós moramos? O que vocês acham aí na fazenda? Tem alguma construção histórica que a gente pode considerar que, nossa, essa é mais antiga da fazenda, ou uma das mais antigas da fazenda? Ela é preservada? Será que nós damos o valor? Será que nós nos importamos com a história? Sabemos o que é ser paranaense, fazendense, né? Então essas questões que nós temos mostram o quanto às vezes deixamos a desejar quando o assunto é história ou simplesmente a manutenção, a proteção dessas raízes históricas pertencentes aonde nós convivemos. Então, basicamente, como a gente pode caracterizar a ideia de patrimônio cultural? Primeiro, ela é importantíssima para a gente entender a cultura da sociedade. Então, patrimônio, ele diz muito sobre a cultura da sociedade. Ele atribui esse conceito por conta dos costumes, do conjunto de conhecimento, os hábitos das pessoas na sociedade, o tipo de arte na construção, na arquitetura. Então, uma construção histórica, ela tem muito a dizer por um povo. Ela diz muito do que aquele povo tanto almeja. Mostra, através da arte, esse conceito. A palavra patrimônio, ela tem uma origem grega. O que significa a palavra patrimônio? Ela vem a ter o significado de pater, que significa pai. Aquele mesmo pater que tecnicamente era o líder do genus da comunidade gentílica, que a gente já vai ver logo mais na nossa segunda parte da aula, ela tem o significado de patrimônio, ou seja, é um conceito totalmente atrelado à noção do que é o passado, e que esse passado é levado de geração por geração, pai para filho, para neto e por aí vai, mantendo toda essa origem do patrimônio. Então, o significado dele diz a respeito à herança compartilhada entre as pessoas, carregando uma identidade do que é aquela sociedade. Por isso que os gregos deixaram o lado histórico deles próximo da atualidade, para eles sempre lembrarem que existe um passado glorioso, um orgulho, a identidade daquele lugar, daquele povo, para eles entenderem aonde, para que pertence, o porquê que eles estão ali. Tá? Então, o patrimônio cultural é tudo que possui importância histórica e cultural para um país ou para uma pequena comunidade, como arquitetura, festas, danças, músicas, manifestações populares, a arte, a culinária. Todos esses são aspectos que descrevem muito a importância da cultura naquele lugar. Por isso que é importante a gente compreender que não é só uma obra de arte da forma que a gente viu a Acrópole na página 2. Ela pode ser referenciada também como uma coisa imaterial, caso da música. Caso, por exemplo, da forma linguística. Então, todo o patrimônio cultural, ele descreve a região que ele existe. Tá? Então, essa comunidade passa a ter um patrimônio cultural na tentativa de proteger. Existem leis para isso, que acabam protegendo.
Mas não vamos entrar no aspecto da lei. É só para compreender que o patrimônio cultural, ele tem um lado material e o material imaterial. O material são objetos, algo concreto, o imaterial é imaginário. Porém, todos eles descrevem com exatidão um pouco do significado dessa comunidade, sociedade ou nação. E a preservação disso é importante para a gente entender como é aquele lugar, o porquê que é assim e um pouco das suas características gerais. Porque é muito importante, e os historiadores destacam isso, que uma cidade, uma comunidade, os hábitos que se têm estabelecidos ali não surgem de uma hora para outra. E boa parte desses hábitos, desses costumes, fazem parte de um passado que vem ajudando a construir um presente. Por exemplo, quando eu preciso de uma opinião de como lidar em uma situação e eu não sei como fazer, muitas pessoas aparecem, né, principalmente mais velhos, para descrever, eu na tua época era dessa forma, eu fazia assim. Isso é o quê? Isso é um patrimônio cultural, porque é uma experiência de alguém que já viveu aquela situação em determinada época e está repassando a você, geração por geração, como poderia ser resolvido. Tá, se vou fazer ou não, cabe à minha pessoa, né, com a liberdade que eu tenho de expressão e também de ir e vir, de fazer, se vou realizar daquela forma. Porém, a gente percebe que a nossa sociedade ela é construída a partir desse critério de geração por geração, de algo hierárquico, onde boa parte dos nossos conhecimentos e culturas estão atrelados ao passado. Às vezes até superstições, às vezes não, né? Mas isso é importante para que a gente compreenda a nossa educação, as nossas características, as nossas identidades. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Mas boa parte que eu estou tentando dizer para vocês é que boa parte dos hábitos que vocês têm não são somente realizados por vocês. Tem muito deles que sofre com um processo de adaptação de terceiros. Por exemplo, como que você aprende as coisas? Você não aprende sozinho. Boa parte das coisas que você aprendeu ou pela comunidade onde você vive, que no caso é a família e o grupo onde você mais se relaciona, ou pela segunda oportunidade, que é você pesquisando, você indo atrás, ou você observando. Mas tudo isso está ligado a terceiros. Você consegue anexar e aprender isso a partir da prática, mas você precisa de outras pessoas para analisar. Ou seja, se isso não acontecesse, nós não teríamos uma evolução, não teríamos um conhecimento. Ou seja, a gente percebe que o patrimônio cultural ele é fundamental, seja material ou seja imaterial. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, perguntem lá. Bom, atividade número 1 que eu peço para vocês é o seguinte. Vocês vão pesquisar. Usando a internet, vocês não precisam sair de casa. Quero que vocês pesquisem 3, tá? Patrimônios culturais de Curitiba ou do Paraná. Vocês vão pegar a imagem, vão colocar lá no Word de vocês, vão pegar o computador de vocês. Vocês vão pegar essa imagem, vão colocar, e aí vocês vão escrever o nome do lugar e um fato histórico daquele lugar. Mas são 3 fontes, então você vai pegar um, vai escrever sobre ele, vai pegar outro, vai escrever sobre ele, vai pegar outro, vai escrever sobre ele. Vai salvar no Word de vocês e na próxima aula, na quinta-feira, eu vou abrir uma atividade, que é a atividade de caderno e atividades avaliativas número 1, que vocês vão realizando no decorrer dessas aulas, e vocês vão postar a foto lá. Beleza, gente? Para que eu consiga, trabalhando com vocês entenderem um pouco mais do que é esse patrimônio cultural. Beleza? Bom, finalizando isso, agora a gente vai continuar com o nosso conteúdo na segunda parte da aula. Bom, um dos desafios dos historiadores é o seguinte, pessoal. Quando a gente fala sobre cultura, patrimônio cultural, a gente percebe que o nosso país ele enfrenta um dos maiores problemas, que é justamente isso. Então, por exemplo, a gente encontra muitos museus que estão com problemas, que não conseguem se manter, que às vezes fecham as portas e dão seus arquivos
para outros que conseguem se manter até para fora do país. Então, tendo noção desses elementos, um dos desafios é justamente ter essa preservação do patrimônio cultural e histórico do Brasil. E aí a apostila ela traz como questionamento o seguinte: será que preservar a história, proteger os patrimônios culturais afetam na produção econômica de um país, trazendo ele a um retrocesso? O que vocês acham? Será que isso acontece? Bom, vou deixar vocês pensarem. Se vocês quiserem pesquisar, é muito importante vocês olharem várias fontes, sites, para vocês verem se isso realmente faz sentido. Beleza? Vocês podem entregar isso juntamente com aquela atividade que eu pedi para vocês de patrimônio. Então, vocês vão ter as 3 imagens de 3 patrimônios, os 3 conceitos históricos dos patrimônios, e embaixo vocês vão escrever se isso procede. Né? Que isso? Vou repetir para vocês lá. Vocês acham que proteger o patrimônio cultural e investir na história de uma nação, de um país, afeta o poder econômico de um país a modo que ele entre em um retrocesso? O que vocês acham? Essa é a pergunta que eu quero que vocês postem embaixo desses 3 patrimônios que vocês realizaram. Então, pessoal, retomando tudo isso, agora a gente finaliza da página 2. Espero que vocês tenham entendido. Gostaria que vocês folhassem para a página 3 para que a gente desse continuidade. Na página 3, tem um destaque ali da unidade sobre a sociedade de trabalho na Grécia Antiga. Então, é aí que a gente vai começar o nosso capítulo. Aí é uma espécie de revisão. O que diz nesse texto, para que vocês possam compreender um pouco melhor? Eles mostram um recorte histórico. O que é um recorte histórico? Eles mostram as partes que nós destacamos no capítulo anterior e nessa Grécia, que era sobre a Grécia Antiga. Então, eles analisam 2 coisas. Primeiro, como era a sociedade e o trabalho na época do Gênus, tá? No Gênus. Então, essa é a primeira parte. E a segunda parte dessa Grécia Antiga é o período que eles chamam de polis grega. E é essa polis grega que vai fazer com que a sociedade da Grécia e de Atenas se transforme. Então é esse motivo, é a polis grega, da forma que ela se modifica, que faz com que surja, pelo menos na Grécia, coisas fascinantes como a cultura, a filosofia, a arquitetura, a arte, a ciência, por conta dessa polis grega. Mas antes da gente iniciar de polis, vamos para Gênus. O que era Gênus? Como que era essa organização social da Grécia? Gênus era uma comunidade familiar. Tá? Como que ela se destacava? Qual era a relação disso? Era uma comunidade familiar que tinham descendentes em comum. Tá? Então, eles eram basicamente parentes, tinham o mesmo descendente. E por isso viviam naquela comunidade. Era uma espécie de comunidade. A terra onde eles viviam era comunitária. Ou seja, os trabalhos que tinham na terra eram divididos entre eles, as suas funções, e todos tinham acesso a essa terra. Beleza? Então, desde o trabalho com cuidado de animais ou pastoreio, a agricultura era super importante. O surgimento, por exemplo, de artesãos, aos poucos, não tinham tantos, mas o que eles faziam era para si próprio, eles não vendiam. Tá? Então, nessa comunidade de Gênus, o trabalho era para sobreviver, não era para exportar, não era para vender para fora ou trocar esses produtos que eles faziam, era só para sobreviver. Isso que é importante a gente entender. Eles tinham uma organização política que era liderada pelo pater. Lembra aquele pater que eu te falei ali do patrimônio cultural? A palavra patrimônio vem de pater, que significa pai. Então, esse pai, na política dos Gênus, ele era o líder. Então, ele era o pai da família, do grande clã, e ele organizava a administração econômica, tá? Ele cuidava da religião, ele cuidava da política e ele cuidava também do serviço militar. Ou seja, todo o poder da comunidade era para o pater.
o dono da comunidade e o líder religioso, administrativo, militar e econômico, para a gente entender um pouco mais dessa reorganização. Com o decorrer do tempo, o que acontece? Vai crescer a população dentro desses genos. Essas comunidades vão crescer muito. E a terra que era deles não vai ser suficiente para que todos possam se alimentar e viver na mesma condição que viviam no começo dessa genos. E aí o que acontece? O pater, ele vai se unir com outros genos, com outros líderes, e vai dar origem ao que nós chamamos de polis grega. E a união desses genos, onde vai ter vários líderes, eles fazem uma mudança que é drástica, que é o seguinte: agora essa terra não é mais como não faz parte mais da comunidade. Agora essa terra ela é privada, ou seja, o genus deixa de existir porque ele se une com mais 4 genos ou até mais, dá origem a uma polis. E quem serão os líderes dessa polis? Os pater. Aqueles que são descendentes do pater, que é a família realmente mais próxima do pater, viram uma classe chamada patrícios. E esses patrícios é quem vão organizar a polis grega no primeiro momento. Entenderam o final ali de Genos? Quando surge essa nova classe, e aí se tem a polis grega, as coisas vão se modificar muito. E aí o início dessas polis gregas a gente viu qual é a mudança na sociedade e também no trabalho. Primeiramente, aumento na produção. Aumento na produção, ou seja, vão se unir todas as terras, o pater não vai trabalhar, e aí ele vai permitir com que alguns trabalhadores fiquem nessa terra para trabalhar. E isso vai aumentar a produção porque vai unir muito os territórios. E aí vai ter basicamente mais terras para mais pessoas trabalharem. Esse fator vai ser solucionado da crise que tinha então dado fim aos genos. Diante disso, eles vão começar a abastecer os grandes centros. Então eles vão começar a produzir tanta comida que agora eles vão vender essa comida ou trocar por outros produtos. Ou seja, começa a surgir o comércio marítimo nas polis gregas. Tá? Porque com a união, eles vão começar a produzir muito, e aí esse excedente que se tem de comida, que não vai só para matar a fome deles, saciar essa fome, vai ser utilizada para trocar fora por outros objetos, ou por dinheiro, ou por qualquer coisa que existe de necessidade dentro daquela polis. Beleza? Diante disso, começa a surgir outras funções também, como artesões, vai aumentar o artesanato, vai ter pessoas, por exemplo, fazendo desde armas, ferramentas, cerâmicas, roupas, utilizando lã, linho, artesanatos de forma geral, que também serão comercializados. E utilizando muito essa troca de mercadoria, porque a Grécia ela tem várias colônias, ela atinge ao norte da África, ela atinge a Mesopotâmia e a Palestina, então ela tem um território onde ela pode comercializar que é muito grande, e aí é uma forma econômica inovadora durante a polis grega, beleza? Então Genos não tinha comércio marítimo. Quando surge a polis, surge o comércio marítimo, e é o que faz com que eles se recuperem do que aconteceu na comunidade de antes, que muitas pessoas, pouca terra. E aí começam a se modificar os meios econômicos e essas pessoas conseguem ter uma vida com mais qualidade. E lembra aquele grupo dos patrícios que eu destaquei a vocês? Eles são chamados também de aristocratas, ou aristói, em grego, né? Aristocratas pra gente, aristói em grego. E esse aristói, eles tinham a reflexão de que a vida era ligada a duas coisas. Você tem que controlar e ter um pensamento sobre política e sobre educação. E são esses que vão organizar a polis grega a primeiro momento. Enquanto os trabalhadores que são mais livres, desde artesãos, comerciantes, né, ou que fazem um trabalho mais pesado, para eles a valorização da sociedade se dá pelo trabalho manual. Então olha a divergência de ideias. Para os aristocratas,
A vida é importante se você discute educação e política. Para os trabalhadores, o trabalho manual. E diante disso, uns pensam em política e educação, outros trabalham. Essa é a divisão da Grécia Antiga e a partir das próximas aulas nós vamos entender um pouco mais essa transformação e a mudança filosófica dos trabalhadores, da aristocracia e todos esses aspectos. Beleza? Convido vocês para ver as próximas aulas. Analisamos hoje a página 2 e a página 3. A página 4 gostaria que vocês realizassem também. Então nós temos duas atividades. Uma sobre os patrimônios culturais e outra que é a atividade da página 4. Beleza? Um abraço, tudo de bom, até a próxima aula.